Vou me ausentar um instantinho aqui, mas pode dar sequência, tá? Edson, já estamos ao vivo no YouTube e o Facebook também já está conectando. Vocês estão com a palavra. Olá, boa noite a todos. Tá bom o som? Tá dando para ouvir bem? Ok. Então vamos dar início à nossa reunião aos domingos, às 19 horas. Então sejam todos bem-vindos. E como vocês podem ver, já tem aí na tela alguns recados, né? Somos do Centro Espírita Caibar Schutel de Guarulhos, localizado na rua Antonieta Aguirre de Moraes, 360, Vila Augusta, Guarulhos. O site está aí na tela, a página do Facebook também. E teremos, a partir de segunda-feira agora, o curso, as palestras de O Evangelho com Caibar. Será às segundas-feiras, às 20 horas. E teremos também o curso Conhecendo o Espiritismo com o Pedro Coelho, que é composto de 12 aulas. Esse curso Conhecendo o Espiritismo já conta com uma página lá no nosso site, né, desse endereço. Só chamo a atenção aqui para o site, esse R que tem aqui, né, www.ccairbar. As pessoas esquecem esse R aqui, ó, né? Então preste atenção na hora de digitar aí neste R. E para darmos início à palestra de hoje, que será do Pedro Coelho, e ele vai falar do tema caridade e perdão. Mas antes de passar a palavra para o Pedro, vamos fazer, como de costume, a nossa prece inicial para nos harmonizarmos. Então, pedimos a todos que se coloquem numa posição tranquila, uma posição confortável, tomando algumas respirações profundas, esquecendo por alguns instantes os nossos problemas diários, as nossas preocupações, para que estejamos presentes neste momento, nesse instante, para que possamos entrar em sintonia com todos os amigos espirituais que já nos envolvem, nosso anjo guardião, nosso espírito protetor, nossos amigos espirituais do bem, os trabalhadores do Centro Caibar Schutel, para que juntos em harmonia
consigamos tirar o melhor proveito das palavras desta noite, dos sentimentos e de toda essa energia que nos envolve. Desde já, falaria que podemos deixar junto à nossa mesa recipientes com água para até o final da palestra serem fluidificados e poderemos usá-los durante a semana. E dessa forma, vamos dar início à palestra de hoje. Então eu passo a palavra ao Pedro Coelho. Boa noite, Pedro. Boa noite, obrigado, Edson. Boa noite a todos. Nós hoje é uma grata satisfação de estar participando aqui do primeiro vídeo online aqui do Centro Espírita Caiba-Chútil. E hoje nós vamos falar sobre um tema inédito no Centro Espírita, né? Caridade e perdão. É um tema que quase não se fala no Centro Espírita. Mas o que a gente vai buscar fazer hoje, procurar fazer, é tentar dar uma abordagem um pouco mais ampla para esse tema. A ideia é que a gente possa falar sobre ele de uma forma até mais aprofundada do que a gente entende. E a ideia é conduzir, né, por essa reflexão, procurando mostrar uma visão diferente da ideia de caridade, da ideia de perdão, onde a gente vai poder levar a vocês esse aspecto. Deixa eu só compartilhar a tela aqui da nossa apresentação com vocês, para que a gente possa entrar nesse tema. Caridade e perdão. Então, como eu disse, a gente vai buscar apresentar uma ideia um pouco mais ampla, mais abrangente de tudo isso. E para que a gente possa entender isso, é preciso que a gente possa primeiro entender a nossa situação aqui nesse planeta, nesse mundo. A ideia de que a gente reencarna aqui para viver experiências, para passar por experiências que nos coloquem em provas e em expiação, faz com que a gente passe por situações que sempre vai gerar algum tipo de desconforto, que sempre vai gerar algum tipo de sofrimento individual ou coletivo. Se a gente olhar a humanidade como um todo, é impossível dizer que exista algum espírito que não sofra. O que a gente tende a avaliar e a julgar erroneamente muitas vezes é que nós olhamos a vida do outro sempre pelo nosso ponto de vista. Então, aquilo que nos faz sofrer, quando a gente projeta no outro, muitas vezes o outro não está vivendo isso que a gente vive, e aí a gente deduz que ele não sofre, ou que ele não tem problema. Mas, na verdade, todos nós temos algum tipo de sofrimento. O mais objetivo, o mais claro deles todos, são os sofrimentos de natureza material, que é evidente para nós quando a gente olha o mundo, né, e as suas desigualdades. Mas o mal que assola todos nós é o mal de ordem moral, porque ele não aparece muitas vezes, ele está dentro de nós, nos nossos sofrimentos, nas nossas angústias, nas nossas incertezas. E muitas vezes nós deixamos de observar esse mal, porque a gente avalia o mal somente por aquilo que é aparente, por aquilo que é objetivo. Então, muitas vezes, o que acontece? Nós temos a tendência de achar que o outro não sofre ou que a vida do outro é melhor que a minha. Mas todos nós, quando reencarnamos aqui, nós reencarnamos com um objetivo de vencer algo. E esse algo a vencer é sempre algo de natureza moral. Então, as dificuldades materiais, os problemas de saúde, os problemas de relacionamento, as circunstâncias em que a vida nos coloca, elas só existem para que se desenvolva em nós um amadurecimento espiritual. Esse é o objetivo. Quando nós chegarmos do outro lado, quando nós desencarnarmos, independente do nível de evolução que nós tenhamos, em algum momento nós nos vamos dar conta disso, nós vamos nos questionar qual foi
o aproveitamento moral dessa nossa experiência. E esse aproveitamento moral, ele não vem sem esforço, sem sacrifício. Então, no atual estágio evolutivo que a gente se encontra, necessariamente, né, pela natureza desse mundo, pelas imperfeições, nós vamos passar por situações de dificuldade, de sofrimento, seja no nível individual, no nível coletivo. A própria natureza desse mundo, a própria imperfeição nossa moral, ou seja, todos os espíritos que estão aqui estão encarnados numa condição de imperfeição moral, ou seja, se a gente olhar a escala evolutiva dos mundos, lá, a progressão dos mundos, né, conforme Kardec desenvolve de forma didática no Livro dos Espíritos, ele diz que existem os mundos primitivos, depois dos mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, depois os mundos de regeneração e assim por diante, os mundos superiores, tal. Então, se nós estamos num mundo de provas e expiações e antes de nós eram os mundos primitivos, a gente está muito mais perto do começo do que do final. Ou seja, nós saímos de uma infância espiritual, nós já temos uma consciência do que nós somos, do que nós precisamos buscar, mas nós temos dentro de nós ainda muitas imperfeições, muitos instintos ainda primitivos, ligados ainda a essa história nossa. E isso ainda se manifesta no nosso mundo, nas nossas relações. Então, esse mundo que a gente vive, ele reflete isso. E, refletindo isso, ele produz em nós circunstâncias de desconforto, de sofrimento, seja individual ou coletivamente, como eu disse. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é compreender essa situação, esse contexto em que a gente vive, né? Ou seja, a primeira situação é nós termos consciência de que todos sofrem, mesmo aquela pessoa que a gente imagina que ela pode ser a pessoa financeiramente melhor estabelecida no nosso planeta, ela pode ter uma família saudável, ela pode ter um lar tranquilo, pode ter acesso a tudo, mas dentro dela, a gente pode ter certeza que existe algum sofrimento, alguma angústia do qual ela não consegue lidar. E ela também precisa de ajuda, assim como nós. Então, na medida que nós tomamos conhecimento disso, a gente passa a compreender a nossa situação aqui nesse mundo, a gente passa a entender o porquê nós estamos aqui. E essa compreensão nos leva a concluir que, se não houver um processo de cooperação mútua, não é? Se não houver uma ação em favor de nós e do outro, que é o que o Espiritismo vai chamar de caridade, essa tendência tende a não mudar, não gerar esse equilíbrio, essa calmaria necessária para a gente seguir a nossa vida. Agora, para a gente viver isso exige de nós uma responsabilidade, porque na medida em que eu compreendo o meu sofrimento e compreendo o sofrimento do outro, eu necessariamente tenho uma responsabilidade sobre isso. Tenho como responder por isso perante a sociedade, perante eu mesmo, perante as pessoas e perante as leis divinas. Então, a nossa tendência, muitas vezes, é não querer assumir essa responsabilidade. É ficar numa zona de conforto. Que zona de conforto é essa? Aquela zona de conforto emocional, espiritual, psíquica, onde a gente atribui sempre a causa dos nossos sofrimentos ao outro, a Deus, aos espíritos, né, à sociedade, ao mundo. Quando, na verdade, na medida em que a gente entende que todos nós somos objetos, né, de experiências difíceis, de sacrifício, não faz mais sentido eu querer responsabilizar o outro, porque o outro, pelas suas próprias imperfeições, um momento ou outro vai me atingir, mas eu também, na minha imperfeição, atinjo muitas vezes o outro. Nós temos a tendência de tentar olhar no outro o que faz o outro nos incomodar, né, nos fazer sofrer. Mas será que a gente parou para se perguntar quantas vezes o nosso comportamento, a nossa forma de agir incomoda as outras pessoas, né? Quantas vezes as nossas palavras, os nossos gestos pode machucar as outras pessoas também? E às vezes em atitudes, em comportamentos que no nosso atual estágio de evolução, de progresso espiritual,
nós cremos que é normal, que é natural ser assim. Então, isso exige uma responsabilidade sobre olhar para nós e perceber as nossas fraquezas, perceber aquilo que nós precisamos melhorar. Esse é o primeiro passo para nós realmente começarmos um processo de caridade, de ação em favor de nós mesmos e do próximo. Por isso, muitos indivíduos podem ocultar os seus sofrimentos por fatores individuais e coletivos. Quer dizer, se eu vivo num mundo onde a maioria das pessoas não admite os seus erros, a maioria das pessoas atribui aos outros, ao mundo, né, a fatores externos, a causa dos seus sofrimentos, muitas vezes nós vamos ter a tendência de ocultar os nossos sofrimentos por diversos fatores, né, por diversos fatores. E a gente pode exemplificar alguns deles aqui, né? Fatores individuais, como o próprio orgulho, né? A pessoa que não admite ter falhas, ter fraquezas, ter dificuldades. A própria desconfiança em relação ao outro, em relação ao semelhante, ao próximo, né? A baixa autoestima, quer dizer, ela acredita que ela realmente é uma pessoa fracassada, que ela não consegue realmente ser melhor, que ela nasceu para ser daquele jeito mesmo. Então, esses fatores individuais contribuem muitas vezes para que a pessoa não se mostre realmente como ela é, né? Para que ela não mostre realmente as suas fraquezas, porque ela não confia, ela não acredita que o mundo possa devolver para ela algo positivo, algo de bom. E fatores coletivos também podem influenciar isso, né? O próprio preconceito social, quer dizer, dependendo da situação em que a pessoa vive, em que a pessoa está, a própria sociedade, né, não admite aquilo como fraqueza, não admite aquilo como uma dificuldade. A própria família, dependendo de como a família conduz a educação dos seus membros, né? A gente vê casos, por exemplo, da família ter aquele orgulho familiar do seu nome, da sua história, né? Da sua posição na sociedade, e dependendo do problema que algum membro familiar está passando dentro dessa família, isso é motivo de vergonha, é motivo de preconceito, e aí ele não se sente à vontade de poder expor, né, a sua necessidade, a sua demanda, às vezes dentro do próprio grupo familiar. A falta de oportunidades também, isso faz com que a pessoa se reprima. A própria religião, dependendo de como a religião aborda certos problemas, certas questões da existência humana, pode reprimir as pessoas a exporem as suas dificuldades, né? E isso gera uma desmotivação de ordem geral. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui inicialmente é que, veja, além daqueles problemas que são evidentes na nossa sociedade, nós temos uma diversidade de oportunidades de ajudar as pessoas, e o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo e um tópico que vai tratar justamente disso, que são os sofrimentos ocultos, que é essa diversidade de situações que o ser humano vivencia, e que não necessariamente, para que ele possa ser ajudado, a gente precisa ter algum recurso material, a gente precisa ter algum recurso de ordem financeira, a gente precisa ir lá levar comida, levar remédio, porque isso aí a gente vai mais à frente falar que já é evidente, é objetivo dentro da caridade. Mas muitas vezes, muito próximo de nós, muito perto de nós, existem pessoas precisando de uma palavra amiga, de um abraço, de uma ligação, de um telefonema, não é? Vivemos uma época agora de pandemia, onde as pessoas não podem se ver, muitas vezes os relacionamentos estão mais restritos. Então, às vezes, um telefonema, não é? Um recado, uma mensagem, uma palavra amiga, um oi para saber como é que está a família, toca muitas vezes nesses sofrimentos ocultos que a gente nem sabe que a pessoa tem. Mas a nossa atitude, a nossa boa vontade em ligar para essa pessoa, em falar com ela, não é? Em falar um bom dia, em desejar uma boa semana de trabalho, motiva nela sentimentos, valores, né, que fazem com que ela comece a modificar isso dentro dela. Então, ela própria vai conseguir trabalhar isso, vai modificar isso, mas graças
atitude, a nossa iniciativa de acreditar que nós temos oportunidades diversas de fazer o bem e, às vezes, muito perto de nós. Às vezes, dentro da família, às vezes, no nosso campo de trabalho, né? Nas pessoas muito próximas que talvez nem expressem, demonstrem para nós aquilo que elas estão sofrendo, né? O que está angustiando elas. Imagine que num momento como esse, quantas pessoas estão inseguras, quantas pessoas estão ansiosas, quantas pessoas não têm certeza sobre o seu futuro. Então, muitas vezes, uma palavra amiga, uma palavra de consolo, uma conversa ali no telefone de 5, 10 minutos, ajuda essa pessoa a tirar um pouco, diluir um pouco dessa angústia, dessa dor, desse sofrimento, que nem sempre ela vai expor, né? Vai expressar isso para as pessoas que estão próximas. E esse fator, então, nos mostra como a caridade ela é muito mais ampla do que a simples assistência material, assistência aquela que a gente tem, que o senso comum tem como ideia de caridade, né? E aí, quando a gente avança nesse conceito, a gente então percebe que o que nos faz progredir é justamente isso, é justamente essa possibilidade de nós estreitarmos as relações sociais. A família é o primeiro exemplo, né? A família é o primeiro exemplo de estreitamento de laço social. Nós estamos ligados com espíritos que não necessariamente são espíritos que se ligaram por afinidade, mas porque precisam, dentre os seus relacionamentos, aprenderem e desenvolverem algo de natureza moral para se tornarem melhores. E a relação entre nós, né, entre esses espíritos no núcleo familiar, é justamente uma oportunidade para que, através da afetividade, através dos laços consanguíneos, se crie um ambiente, um contexto favorável para que essas conquistas morais sejam alcançadas. E aí, saindo fora do núcleo familiar, nós vamos perceber que a sociedade, que a vida social, ela está aí justamente para o nosso progresso espiritual. Então, os grupos sociais dos quais nós participamos, eles existem necessariamente para que nós possamos aprender uns com os outros. Quando nós reencarnamos justamente para que a gente entre em contato com espíritos diferentes de nós. E não existe um espírito exatamente igual ao outro, né? Então, a gente reencarna, entra nesse mundo justamente para conviver com aqueles espíritos que são diferentes de nós. Pois é, meus amigos, é frustrante falar isso, né? Porque é o que a gente mais quer, encontrar quem pense como a gente. Mas é raro a gente encontrar quem pense como a gente. Pelo contrário, nós vamos encontrar pessoas que têm os seus próprios pensamentos, os seus próprios comportamentos. E, por outro lado, é isso que nos faz crescer espiritualmente, porque a gente, além de ensinar, a gente aprende com elas também. Então, quando eu estou reencarnado, eu estou me relacionando com espíritos mais maduros em alguns aspectos do que eu, outros menos imaturos em alguns aspectos em relação a mim. E essa diversidade, né, essas diferenças é que vai criando um caldo, que vai criando um caldeirão aí que permita com que um troque conhecimento e experiências com o outro. E isso não se aplica só na questão do aprendizado. Ou seja, eu não vou aprender só com aquele que é mais evoluído do que eu, mas com aquele que é menos evoluído do que eu. Então, aquele que testa a minha paciência, aquele que testa a minha tolerância, aquele que me ensina a ter que ser mais compreensivo, né? Aquele que me coloca em situações de desequilíbrio, esse também está me ensinando, porque quem vai ter que alcançar isso sou eu, não é? Mesmo que eu conviva só com espíritos superiores, mesmo que eu tivesse num meio que só existissem espíritos mais evoluídos do que eu, tudo que eles estão me ensinando eu teria que colocar em prática, senão eu não consigo consolidar esse aprendizado. Então, não é o ambiente que me torna melhor, não é a circunstância que me torna melhor, é o que eu faço com essa circunstância, não é? O que eu faço com isso que eu estou recebendo. Então, eu posso aprender, evoluir
mesmo num meio onde eu esteja envolvido por espíritos, né, muito atrasados, né, se eu pudesse ter esse juízo de valor em relação a eles, porque não sou eu que avalio, eu posso aprender muito, como eu poderia aprender também estando no meio de espíritos muito evoluídos. Ou nenhuma coisa nem outra, quer dizer. Então, não é a circunstância que determina a minha evolução, é o que eu faço com as circunstâncias que eu vivo. E é isso que me faz amadurecer. Agora, o que é consolador no Espiritismo é nos mostrar que essas circunstâncias, quer queira, quer não, elas nos amadurecem. A diferença é que elas podem fazer nos amadurecer com menos dor, com menos sofrimento, ou com mais dor e mais sofrimento se a gente for muito teimoso, se a gente for aquele espírito que não quer aceitar a situação, que não quer trabalhar a situação que está vivendo. Né? Então, e a gente vê isso no mundo, né? Aquelas pessoas que, perante os problemas, perante os obstáculos, elas são reativas, né? Elas agem de uma forma agressiva, elas não aceitam aquilo. A primeira forma delas lidar com aquilo é atacando aquilo, é tentando derrubar aquilo. E muitas vezes fazem isso de uma forma inconsciente, pelo medo de não saber lidar com aquilo. E tem pessoas que são adaptativas, né? Que elas veem um novo problema, vê uma nova crise, uma nova situação, e elas tentam se adequar àquilo e tentar passar por aquilo de uma forma menos penosa. Então, vejam, ambas vão amadurecer, só que umas vão amadurecer de uma forma menos desgastante e outras vão levar mais tempo, não é? E, às vezes, esse tempo, ele extrapola uma vida física, ele precisa de outras encarnações para que ela possa amadurecer esse aprendizado. E aí a gente percebe, então, como nós dependemos uns dos outros, como o exercício da caridade ele é necessário para que a gente possa minimizar, mitigar as dores do nosso caminho, como mitigar as dores do caminho do outro. Porque quanto mais eu ajudo o outro a não sofrer, eu também estou colaborando com o meu caminho, com a minha jornada. Porque ninguém consegue caminhar em paz com todo mundo ao redor sofrendo. A gente percebe isso, não é? Esse momento nos faz perceber isso. Ninguém consegue viver indiferente à dor do outro quando essa dor se torna gritante, explícita. E nós, na medida que vamos vivendo, a gente precisa tomar consciência disso, de que nós estamos num mundo onde nós dependemos de uma cooperação mútua para viver melhor, para conviver melhor e para que cada um possa alcançar os seus objetivos espirituais. Então, a vida em sociedade, ela necessariamente implica em caridade, porque se a gente viver, né, e é o que a gente observa hoje, cada um por si, cada um simplesmente tentando resolver aquilo que é imediato, aquilo que só diz respeito a esse mundo, a sociedade fica num desequilíbrio espiritual, moral e, por consequência, material, é muito grande. Né? Então, o que nós vivenciamos e observamos hoje é justamente essa dificuldade, porque as pessoas elas não têm esse senso de cooperação mútua, né? De que a vida em sociedade exige um constante abrir mão de certas coisas em favor do outro. Por isso que o Nietzsche é um filósofo não necessariamente espiritualista, pelo contrário, né? Ele sempre refutou toda a ideia espiritualista, toda a ideia de algo além da vida objetiva, mas ele traz um ensinamento muito interessante sobre a questão de nós lidarmos com o sofrimento, né? Se por um lado ele tinha uma visão assim muito real, muito dura da vida, né? Ou seja, de que não havia uma espiritualidade, que não havia uma ideia de Deus, uma ideia metafísica da vida. Por outro lado, ele ao mesmo tempo dizia assim, então cada um tem que olhar para o seu sofrimento, entender o seu sofrimento e aprender que conviver com ele é o que te faz melhor. E ele tem uma frase que ele diz sobre essa questão de ver o sofrimento no outro, né? De saber sobre o sofrimento do outro. Então, ele diz que é algo que a gente aprende também, mas que a gente nunca vai aprender por completo. Então, se eu sentar com alguém hoje
e eu, de repente, relatar para essa pessoa uma experiência que eu vivi em comum com ela, né? Ou seja, o sofrimento que eu passei é o mesmo que ela viveu, ainda que a gente encontre vários pontos comuns nesse sofrimento, eu nunca vou ter ideia do que ela passou, eu nunca vou ter ideia do que ela sentiu, né? Nós vamos compartilhar essa dor, um vai entender melhor a dor do outro, porque cada um passou por isso, mas eu não sei o quanto isso doeu naquela pessoa. Então, a gente tem que ter um dos primeiros gestos de caridade em relação ao outro é respeitar a dor do outro. É entender que, por mais que eu ache que aquela dor é pueril, que aquela dor é banal, que aquela dor assim não precisaria ter tanta importância como aquela pessoa está dando, eu tenho que entender que para ela aquilo é muito importante, para ela aquilo é muito difícil de lidar, não é? Porque eu não conheço a maturidade espiritual dela para lidar com aquilo. E eu me atrevo a dizer que muitas vezes eu não conheço nem a minha maturidade espiritual para lidar com os meus problemas. Então, como é que eu posso julgar, não é, que o outro tem que saber lidar com aquilo que ele está vivendo? A primeira caridade que eu posso fazer em relação ao outro é respeitar a sua dor, é tentar agir de uma forma que não fira os seus sentimentos em relação àquilo que o aflige, aquilo que o machuca. Esse é um ato de caridade que a gente pode ter o tempo todo na nossa vida. E muitas vezes a gente não toma esse cuidado em relação ao semelhante, né? Seja porque a gente não vivenciou aquilo, a gente não tem maturidade ainda para ter vivenciado aquilo, ou muitas vezes a gente não valoriza o que a gente vivenciou. Porque se eu já passei por aquilo, eu deveria ter muito mais responsabilidade em respeitar a dor que o outro está sentindo, né? Porque eu me lembraria do como foi difícil para mim aprender a lidar com aquilo. Então, veja que a possibilidade de nós sermos caridosos na vida é o tempo todo, não é? Em relação aos sentimentos, aos valores, à posição das pessoas. E o Nietzsche diz isso, que mesmo que a gente procure tentar compreender essa dor, por mais que a gente compreenda, a gente nunca vai ter ideia clara do como ela é intensa para aquela pessoa, né? Então, o que a gente tem que entender? Que caridade é um exercício moral. Assim como eu falo, poxa, eu estou com uns quilinhos a mais, aí eu preciso fazer exercício, né? E normalmente a gente começa na segunda, fazer exercício, né? Sempre que a gente programa fazer alguma atividade física, a gente fala, não, segunda eu começo. Como hoje é domingo, e a gente está falando de exercício moral, né? É uma grande oportunidade para amanhã, segunda, a gente começar a fazer aí um programa de exercícios morais, né? Ou seja, quando eu digo que é um exercício moral, significa dizer que, ainda que a gente compreenda a importância e a amplitude da caridade na nossa sociedade, da necessidade dela na nossa sociedade, nós não vamos começar agindo naturalmente praticando o bem, né? Nós não vamos fazer o bem como algo que está ali no nosso coração de forma natural, de forma espontânea, né? Nós vamos nos deparar com situações em que a gente vai fazer o bem, mas tão logo a gente se depara com a oportunidade de fazer o bem, vem ali aquele nosso julgamento íntimo em relação àquela pessoa, se ela merece ou não, né? Se eu deveria estar fazendo aquilo por ela ou não. Eu vou me deparar com situações onde eu estou fazendo bem, mas dentro de mim tem um sentimento de expectativa em relação a alguma coisa boa que vai me acontecer se eu fizer aquele bem. Muitas vezes a gente vai para o centro espírita pensando isso, né? Que vai fazer a caridade, que vai ajudar os mais necessitados, e os espíritos vão nos auxiliar, vão nos dar alguma recompensa por isso. Mas, infelizmente, a gente não tem domínio sobre isso. Mas isso é o exercício da caridade. Quer dizer, eu vou começar a praticar caridade e, devido à minha imperfeição moral, eu não vou praticá-la de uma forma plena, de uma forma pura e espontânea, né? Livre de qualquer pensamento que possa deturpar a sua verdadeira essência, a sua verdadeira natureza.
E, da mesma forma, quando a gente começa a fazer um exercício físico, quer dizer, eu estou fazendo essa analogia para a gente entender bem, né? Quando você começa, você faz aquilo com sacrifício, você faz aquilo achando que é a coisa mais ridícula do mundo, você ficar ali fazendo uma série de exercícios que você não sabe onde vai te levar, mas depois de um certo tempo você começa a ver os resultados disso em você mesmo, né? E a caridade, o exercício moral da caridade é justamente isso. Na medida em que nós vamos praticando, nós vamos desenvolvendo em nós uma sensibilidade cujo primeiro benefício que ela traz é percebermos quem nós somos, né? O que nos toca, o que nos sensibiliza, o que nós temos dificuldade, e esse exercício vai fazendo com que a gente produza o autoconhecimento, produza aquilo que Sócrates dizia, né? O conhece-te a ti mesmo. Conhecendo a si mesmo, então você começa a perceber quais são as suas dificuldades e as suas virtudes. E esse exercício vai nos amadurecendo, de tal forma que, na medida em que a gente vai amadurecendo espiritualmente, essa caridade cada vez se torna mais simples, mais fácil, mais espontânea. O Kardec pergunta aos espíritos sobre isso, numa parte do Livro dos Espíritos, né? Qual o mérito da pessoa que já evoluída faz o bem sem tanta dificuldade, né? Enquanto uma outra se esforça, faz um sacrifício tremendo para vencer o seu orgulho, para vencer o seu egoísmo, para ajudar o próximo, para ajudar o outro, né? Então, os espíritos dizem, isso é um processo natural, quer dizer, enquanto um já alcançou, né, já de tanto praticar, alcançou aquilo que buscava, o outro está começando ainda. Então, por isso há essa diferença. Mas, em termos de mérito, né, o esforço, o que demonstra o mérito é o esforço, o ato em si, é a busca, é o caminho, né? Eu costumo sempre dizer que o que marca a nossa reencarnação não são as coisas que a gente conquistou, né? Não são os resultados que a gente atingiu na vida, mas o caminho que a gente trilhou para alcançar esse resultado. Quando eu chego do outro lado, eu não olho se eu fui um empresário bem-sucedido, se eu consegui me formar naquela profissão que eu queria, se eu consegui comprar a casa que eu buscava, mas todo o esforço, o que eu olho é o caminho que eu construí para chegar a isso, né? Porque muitas vezes eu posso não alcançar aquele objetivo, mas a experiência que eu tive naquele processo me amadureceu moralmente. Então, a caridade, ela nasce desse processo, do processo que a gente cria nas nossas relações, de independente do que seja o que estamos buscando, que a gente faça isso de uma forma digna, né? E uma forma digna é cooperando com todos ao nosso redor, ajudando todos ao nosso redor da forma que nos é possível ajudar. E como eu disse, né, a gente tem N maneiras de ajudar as pessoas. Não precisamos ter recursos materiais, recursos econômicos, para muitas vezes fazer a caridade. Essa caridade, então, ela pode ser moral ou material, no atual mundo em que a gente vive, né? Como eu disse, se a gente sair na rua aqui agora, a gente vai encontrar N oportunidades, diversas oportunidades de ajudar as pessoas, né? Materialmente. Só olhando a gente já vai saber que as pessoas precisam de alguma coisa. O nosso mundo, então, ele depende dos dois tipos de caridade. Seria ótimo se a gente vivesse num mundo onde materialmente as pessoas tivessem o necessário, né, o mínimo para poder viver. E ainda assim, todo mundo ia precisar de caridade, porque ia precisar dessa caridade moral, né, do relacionamento, do bem-querer, do ajudar, do ser fraterno, do ser solícito com as pessoas. Mas nós ainda vivemos num mundo onde precisamos das duas, né, da moral e da material. Mas, independente do tipo de caridade que eu esteja fazendo, a origem desse ato é sempre de natureza moral. É sempre de natureza moral. Então, eu falei assim, quando uma pessoa, às vezes, sai da sua casa e vai lá para o centro espírita e diz assim, eu vou no centro espírita para ajudar lá a montar cestas básicas para as pessoas, né? Ainda que ela pense de maneira utilitarista quanto a isso, né, que ela imagine ainda que fazendo isso os espíritos vão estar olhando de forma diferente para ela e
e dando alguma contrapartida, alguma compensação para ela nesse sentido, ainda assim, o móvel moral da sua ação já produz uma modificação nela, porque quando ela vai para esse processo, ela vai começar a viver experiências ali com outras pessoas que vai fazer ela começar a modificar essa maneira de enxergar o que é ser espírita. Então, todos que estão me ouvindo agora, eu convido a refletir e pense, quando você começou lá no espiritismo até hoje, você pensa da mesma forma? Você tem a mesma ideia do que era ser espírita hoje, do que você pensava 5, 10, 15, 20 anos atrás? Não. Porque a própria experiência de trabalhar em favor do próximo, em favor do semelhante, foi fazendo você perceber outras perspectivas em relação à caridade que antes nós não tínhamos. Então, essa origem da caridade, ela é sempre de natureza moral, ela sempre vai nos induzir a um processo de aperfeiçoamento moral, ainda que a gente comece a fazê-la por um pensamento utilitarista, porque a própria experiência em si, a própria circunstância em que nós vamos ser colocados, vai fazer com que a gente modifique esse pensamento. Vai fazer com que a gente modifique esse pensamento, tá? E quem faz esse tipo de caridade vai entender muito bem o que eu estou falando. Provavelmente se deparou com situações que fez com que ela mudasse a sua forma de pensar em relação àquele ato que ela está fazendo, e ela perceber que aquele ato era muito mais importante para ela até do que para aquela pessoa que estava recebendo a caridade, recebendo aquele bem naquele momento. Então, quando a gente fala em caridade, a gente vai perceber que ela é necessária em todos os grupos sociais que a gente vive, não é? A caridade começa a partir do indivíduo, quer dizer, a primeira caridade que eu tenho que fazer é comigo mesmo, né? Me aceitando do jeito que eu sou, olhando para dentro de mim e percebendo que eu tenho coisas que eu não sei ainda resolver dentro de mim, né? E essa aceitação, essa caridade comigo mesmo, né? Veja, não é conformismo, né? Ser caridoso consigo mesmo é entender que a gente não vai ser perfeito em tudo, que a gente não vai conseguir lidar com todas as situações da nossa vida, que a gente não vai conseguir acertar sempre, que tem coisas difíceis dentro de nós de serem resolvidas, não é? Que eu tenho muitas vezes preconceitos, que eu tenho muitas vezes pensamentos equivocados em relação ao mundo, em relação às pessoas. E a partir do momento que eu tenho essa aceitação comigo, eu passo a ser menos duro também com o outro, com o mundo, né? Porque eu sou menos duro comigo e eu passo a ser menos duro com o outro também. Mas na medida em que eu não me enxergo como alguém que não tem fraquezas, eu exijo do outro que ele não tenha nenhuma também. Porque se eu acredito que eu não tenho, por que o outro tem que ter, né? Se eu acho que eu não tenho problemas, aquela ideia, né, que é um termo que eu não gosto muito, que muitas vezes a gente usa, fulano é bem resolvido, né? Fulano é bem resolvido, mas o que é ser bem resolvido, né? Se a gente fosse bem resolvido, a gente não estaria num mundo como esse, vocês concordam comigo? Se a gente fosse bem resolvido, a gente não estaria aqui reencarnando para passar por provas e expiações. Então, do ponto de vista espiritual, não existe pessoa bem resolvida, não é? Todos nós temos alguma fraqueza, alguma dificuldade que justifica estarmos aqui nesse mundo. Então, a partir do momento que eu entendo isso, que eu tenho falhas, que eu tenho fraquezas, eu modifico o meu olhar em relação ao semelhante também. E aí, a partir desse momento, né, esse conjunto de valores de cada um vai se refletir dentro da família, da religião, dos amigos, da política, né, do trabalho, e daí vai se estender para os grupos sociais maiores, né, e vai se refletir na nossa sociedade. Então, percebam, como a sociedade é hoje, é reflexo do que nasce lá no indivíduo, e vai se estendendo dentro da família, da religião, dos amigos, da política, do trabalho, nos grupos sociais maiores e, por fim, na sociedade. Então, a sociedade ela não vai se modificar de cima para baixo. Ela não vai se modificar por um sentimento coletivo, né? O sentimento coletivo, até porque o sentimento coletivo estimula nas pessoas valores diferentes. E, por exemplo,
esse momento que a gente está vivendo é muito bom para exemplificar isso, né? Todo mundo está vivendo a mesma situação, um sentimento coletivo nos toca, mas cada um reage a esse sentimento de formas diferentes, né? Ou de forma mais positiva, ou às vezes de forma negativa. Lembra do reativo e do adaptativo que eu falei? É justamente isso, né? Não é que o reativo seja alguém pior, mas é alguém que muitas vezes não está conseguindo lidar com aquela situação. Então, a sociedade ela só muda a partir dos indivíduos. E é isso que o Espiritismo demonstra, né? Que essa modificação íntima, essa modificação moral que está lá na nossa essência é o que vai realmente transformar o nosso quadro social. Então, esse é um caminhar, né? Uma trajetória longa, né? Não é uma trajetória que vai mudar assim de uma hora para outra, bruscamente. Ela vai ter uma mudança pelas próprias dores do mundo que nos aflige, vai fazer com que a gente vá mudando esses valores gradativamente. Uns vão resistir mais, outros menos, mas esse processo é um processo que leva um certo tempo, né? Não vai ser numa encarnação. Muitas vezes vai levar muitas encarnações para que a gente perceba isso. Então, a sociedade vai refletir esse processo. E aí a gente olha a sociedade, então, e percebe que ela precisa de integração entre os indivíduos, né? Que eu falei das necessidades pungentes da sociedade, das necessidades materiais que são objetivas e explícitas no nosso dia a dia. E essa integração que a gente fala significa justamente atender essas necessidades de cada membro e as necessidades coletivas de um grupo. Então, uma sociedade em equilíbrio é aquela que consegue suprir, né, as necessidades individuais e, ao mesmo tempo, as necessidades coletivas. E uma não prejudica a outra, ou seja, a necessidade do indivíduo não pode se sobrepor à necessidade do coletivo, né? Ou seja, tem um equilíbrio entre as coisas. Isso que eu estou falando, né? Ou seja, a sociedade provê ao indivíduo aquilo que ele necessita em termos de oportunidades, de recursos, de bem-estar social, para que ele possa ter o mínimo para crescer como um indivíduo, né? Crescer através dos seus méritos, é o que nós habituamos a chamar de cidadania. Cidadania. Então, quando a gente fala assim do centro espírita fazer a promoção social e humana da pessoa, de ir lá doar uma cesta básica, né? Oferecer um curso para a pessoa, ajudar a pessoa no seu núcleo familiar, trazer, de repente, um apoio psicológico para essa pessoa. Isso são todos atos de caridade que, por incrível que pareça, quando a gente vai estudar a doutrina espírita, eles entendem que isso já tem que ser feito por obrigação nossa, que é justamente essa cidadania. E a gente percebe isso porque, quando a gente olha o planeta como um todo, a gente vai ver nações onde isso já é um pouco melhor aplicado do que em relação a outros mundos, a outras nações. Mas não necessariamente significa que moralmente esse povo lá seja mais avançado, porque muitas vezes eles têm diversos problemas lá com suicídio, com depressão, com drogas, né, com ansiedade, com problemas de relacionamento social, com discriminação, embora, do ponto de vista da cidadania, já haja um melhor equilíbrio. Então, a doutrina espírita ela vai além desse processo. Ela diz assim, ó, a caridade ela tem que ir além da cidadania. Ela tem que se expressar lá do íntimo do indivíduo. Ou seja, a minha moral ela tem que ir além daquilo que a sociedade exige que eu faça. Então, quando Kardec fala do homem de bem no Evangelho, ele está falando de um homem que extrapola aquilo que a sociedade espera dele. Ela fala de um homem que extrapola aquilo que deveria fazer como necessário, ele vai além do necessário, né? É como se eu dissesse assim, ó, eu estou aí no centro espírita e aí eu ofereço carona para uma pessoa que vem ao centro comigo, porque eu sei que o caminho dela é o mesmo que o meu. Eu estou sendo um cidadão nesse momento. Agora, quando eu ofereço uma carona para essa pessoa que mora do outro lado oposto da minha casa,
aí eu estou fazendo uma caridade, porque eu estou abrindo mão do meu interesse em favor dela. Então, quando o Espiritismo fala em caridade, ele fala de uma caridade que extrapola, né, o senso comum, que extrapola até essa própria ideia de cidadania, que é aquela caridade que vem lá da moral do indivíduo, que, independente do que a sociedade espera dele, ele vai fazer aquilo. E esse esforço nós temos que buscar dentro de nós, né, para poder modificar a sociedade. Porque se a gente fizer simplesmente o que esperam de nós, a sociedade vai continuar sendo como ela é. Agora, se nós fizermos aquilo que vai além de nós, e aí nós temos que vencer dentro de nós as nossas fraquezas e as nossas imperfeições, é que nós vamos, então, praticar essa verdadeira caridade dentro do que a doutrina espírita propõe. Então, quando o Kardec pergunta para os espíritos o verdadeiro sentido da palavra caridade, como ensinada por Jesus, eles dão essa resposta que está aí: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, perceba que os espíritos falam 3 vezes a mesma coisa. Eles falam de uma caridade que em nenhum momento é material, não é? Porque ser bom para com todos, mas se eu dou comida para as pessoas, eu estou sendo bom com as pessoas? Sim, mas você pode fazer isso sem nutrir nenhum tipo de sentimento por aquele indivíduo, né? Você pode ajudar materialmente sem sequer, às vezes, olhar para aquela pessoa, né? Hoje tem várias formas aí de você fazer doações e você não sabe nem para quem está indo essas doações, né? A benevolência aqui é no sentido da gente ser bom com as pessoas com as quais a gente cruza, né? Então, imagina que numa sociedade você encontra pessoas boas, encontra as pessoas na rua, você não as conhece, mas você é gentil, você é solícito, você é simpático, então é a sua benevolência para com aquelas pessoas que você nem sequer conhece. Mas à medida que você começa a conhecer as pessoas, né, você começa a perceber que elas têm defeitos, que elas têm imperfeições. E aí os espíritos dizem: seja indulgente para com as imperfeições alheias. Ou seja, tenha indulgência, tenha compreensão, tenha tolerância, né? E a partir do momento que esse convívio com essas pessoas se estreita, se torna ainda mais estreito, aí essas imperfeições nos atingem, nos ofendem, não é? Nos agridem. E aí eles falam do perdão. Então, vejam, eles repetem 3 vezes a mesma coisa. E justamente aqui, eles deixam claro que o perdão é uma das caridades mais necessárias no atual momento em que nós vivemos, não é? Porque o tempo todo nós vamos ser atingidos pela imperfeição alheia. E o tempo todo a nossa imperfeição vai atingir os sentimentos alheios. Então, o perdão passa a ser uma caridade emergencial na nossa existência. Agora, como eu disse lá no começo, a caridade é um exercício moral. E o perdão, sendo um ato de caridade, ele também precisa ser exercitado. E nós não vamos exercitar o perdão de uma forma também natural, pura e espontânea, de hoje para amanhã, né? Como eu disse, nós vamos começar esse nosso programa aí de espiritualidade fitness a partir de amanhã, né? Segunda-feira. E nós vamos começar a perdoar e talvez a gente não comece a perdoar de uma forma tão espontânea, sincera e natural, né? Porque aquilo que as pessoas nos fizeram, nos magoaram, ainda dói dentro de nós. Mas a partir do momento que a gente começa a agir, a gente já começa a modificar esse processo, né? A gente já começa a romper um laço de animosidade que poderia descambar para algo ainda mais negativo ao longo do tempo. Então, eu coloco aqui que nem sempre a gente vai perdoar de forma integral, né? Cada um vai perdoar de um jeito. E eu não faço isso como crítica, mas apenas para a gente ilustrar, né, a nossa atual situação evolutiva, quer dizer, cada um vai perdoar de um jeito. Então, muitas vezes, eu vou perdoar dizendo assim, né, eu posso perdoar muitas coisas, mas isso é o tipo de coisa que eu considero imperdoável. Ou seja, vai ter sempre aquele tipo de situação que eu não perdoo de jeito nenhum, né, porque eu ainda não aprendi a lidar com aquilo.
faz parte do nosso processo de amadurecimento, né? Mas o que eu acho curioso é que quando a gente tem esse pensamento, parece que a gente atrai aquele tipo de problema, não é? Quando eu falo que tal coisa eu não tolero, parece que as pessoas ao redor recebem alguma informação da espiritualidade, né? Recebem algum tipo de download de vírus da espiritualidade que começa, então, a praticar coisas que nós não toleramos. Tá? Então, isso é uma forma da gente começar a trabalhar essa ideia e modificar essa ideia dentro de nós, porque a gente atrai o que a gente pensa muito, né? Outra forma também que nós vamos poder perdoar é dizer que a gente perdoa desde que aquela pessoa que foi o motivo da nossa mágoa não apareça mais na nossa frente, né? Dizer, enquanto eu não ver, eu não lembro. Aquela mágoa continua dentro de mim, né? Mas também é uma forma de eu ir praticando o meu perdão. Eu vou perdoar, mas eu não vou esquecer, né? Então, aqui, vejam, são formas de perdoar que ainda não são as formas ideais do perdão. Mas se a gente começar a ter pelo menos essa perspectiva de não querer o mal do outro, de não querer dar continuidade naquela picuinha, né? naquela desavença, naquele problema, já começa um primeiro passo para a gente romper laços espirituais perniciosos, energias negativas que podem nos prejudicar mais à frente, né? E qual seria a forma ideal de perdoar, né? Qual seria a forma que realmente nos ajuda a perdoar? Aquela que Jesus propôs, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, quando Jesus colocava isso, o que ele queria dizer? Que eu tinha que amar o outro sem restrição, incondicionalmente, né? Amar aquela pessoa que me magoou da mesma forma que eu amo um ente querido, um familiar que eu tenho? Não. O que ele queria dizer é amar ao próximo como a si mesmo. Como você se ama? Como você se aceita? Como você se tolera, né? Porque quanto mais você se amar, quanto mais você se gostar e ser condescendente, compreensivo com as suas fraquezas, com as suas falhas, com as suas dores, você vai ser capaz de amar o seu próximo. E você vai ser capaz de perdoar o seu semelhante, né? Você vai ser capaz de tolerar mais os seus erros, as suas imperfeições e estabelecer um convívio necessário e suficientemente equilibrado para garantir que ambos possam alcançar aquilo que buscam nessa reencarnação, tá? Então, amar ao próximo como a si mesmo é nós aprendermos a nos amar para aprender também a amar o nosso semelhante. Então, quando a gente fala em perdão, a gente tem que entender que é uma das manifestações de caridade mais necessárias e importantes na nossa situação atual, tá? E pensar o seguinte, perdoar não é virtude, né? Hoje parece ser uma virtude porque o perdão é raro, não é? Perdoar não é virtude porque eu só perdoo porque eu me ofendi com algo. E se eu me ofendi com algo, é porque em mim existe algum tipo de orgulho, algum tipo de vaidade, algum tipo de egoísmo. Então, em mim não existe perfeição. Existe uma necessidade de caridade, né? De ser tolerante com o outro, porque senão eu sofro demais, né? Tudo que as pessoas fazem pode me agredir, pode me atingir, pode me fazer sofrer. Perdoar, então, não é virtude. Perdoar é um reconhecimento das nossas imperfeições. Né? É perceber que nós precisamos disso para viver em paz, para viver sem ficar carregando pesos desnecessários na nossa existência, carregando fardos que não foram definidos lá antes de nós encarnarmos. Quando nós encarnamos, nós não encarnamos para ficar carregando coisas que nós não precisávamos carregar. Não é? Nós reencarnamos para conquistar coisas que nós ainda não temos. Então, muitas vezes, a gente vem para cá e acaba criando fardos, né, pacotes a mais para carregar que não são necessários. Reconhecer as nossas imperfeições é ter em conta que nós não temos que ficar nos focando em coisas que possam nos desviar do caminho, porque as pessoas vão nos atingir a todo momento, né? Pela própria imperfeição delas. Nós vamos atingir, machucar as pessoas
em vários momentos, pela nossa própria imperfeição. Mas se nós tivermos consciência disso, nós vamos fazer do perdão uma prática comum, né? Para que esses desequilíbrios que a gente vai ser afetados por eles, ou que nós mesmos causemos aos outros, a gente já corrija e resolva ao longo do caminho, né? Então, a necessidade de compreender para ser compreendido. Isso é a característica do perdão, tá? A necessidade de convivência. Se a gente imaginar que a gente vai se magoando, magoando e não perdoando, e vamos magoando, magoando e não pedindo perdão, a nossa convivência começa a se tornar muito angustiante, muito sofrida, muito dura, né? E Deus, o Criador, ele não nos criou para isso. Ele não nos trouxe aqui para isso. Então, a mensagem que nós temos que ter é essa, né? E Jesus nos colocou esse pensamento aí. Concilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e seja lançado na prisão. E em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Quando a gente lê isso, dá a impressão que Jesus está nos condenando, né, a algum sofrimento pós-morte, né, pós-desencarne. Quando, na verdade, o que ele está dizendo é que essa prisão é a nossa consciência, né? Por mais que a gente cresça espiritualmente, se a gente tiver essas pendências na nossa consciência em relação ao que nós fizemos para o outro, né? Ou que nós não perdoamos no outro, isso vai nos incomodar bastante, é isso que ele quer dizer. E enquanto a gente não resolver isso, a gente não vai se sentir livre para continuar caminhando. Então, é muito importante que essa caridade seja vista dessa forma, com essa amplitude que a gente colocou, e principalmente, né, o ato de perdoar, porque talvez seja a caridade que nós mais necessitamos nos tempos atuais e no momento em que nós vivemos, tá bom? Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, deixar aqui um abraço fraterno a todos aqueles que estiveram nos assistindo, tá? Pedir que Jesus aí abençoe a todos, que transmita paz e equilíbrio a todos. Muito obrigado e até um próximo encontro aí. Passo a palavra agora para o nosso amigo Edson. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Pedro, o seu preparo, as suas palavras. Obrigado em nome de todos os ouvintes aqui que participaram dessa palestra. Eu vou continuar aqui, mostrando mais uma vez o nosso quadro de avisos, né? E desde já, agradecemos a presença de todos. E agora também eu vou passar para Ione fazer a prece de encerramento e as vibrações finais. Ione, a palavra é sua. Ok. Boa noite a todos. Então, eu quero convidá-los a cerrar os nossos olhos nesse momento, para uma melhor concentração. E vamos nos ligando ao nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, e aos amigos espirituais. Sentindo os nossos corações entrelaçados, pulsando amor, e lembrando da passagem de Jesus, quando estava numa embarcação com os seus discípulos, e durante o trajeto Jesus dormia. E houve uma tempestade. Os discípulos ficaram desesperados e foram chamar Jesus, porque eles estavam com medo de morrer. Jesus levantou, acalmou aquelas ondas enormes, o vento, e quando tudo passou, ele olhou para seus discípulos e disse:
homens sem fé. Por que estou dizendo isso? Porque há um vírus lá fora que nos trouxe de volta para dentro de nós mesmos. E que nós temos que ter nesse momento muita fé. Imaginemos que o barco é a vida, que nós somos os ocupantes desse barco, mas que Jesus está no leme e que Ele sabe de tudo. Tudo que nós estamos vivendo neste momento, que nós possamos ter fé, consciência, que nós possamos ter paciência, a fim de que nós possamos passar por tudo isso, porque tudo passa, e isso também vai passar. E para tanto, nós vamos pedir aos amigos espirituais que nos dirija passes, benfazejos, curativos, equilibrantes para cada um de nós, sentindo, absorvendo toda essa energia. Mas pedimos mais ainda, Mestre. Pedimos por todos aqueles que estão em desespero neste momento, com dor, num leito. Aqueles que a sua saúde mental está desequilibrada, que eles possam realmente sentir a tua presença. Queremos pedir também, e com isso nós vamos direcionando o nosso pensamento a todos os profissionais da saúde. Pedimos ainda aos governantes que também tenham equilíbrio, Senhor. Pedimos pelos desencarnados que nos deixaram agora e por toda a sua família que possam aceitar. Pedimos também, Mestre, pelos moradores de rua, que não têm o que comer, que não têm nem como fazer uma asepsia, que eles possam, Senhor, serem atendidos. Que toda a humanidade possa sentir neste momento que nós estamos no mesmo patamar, vibrando para que haja o bem, vibrando para que tudo isso possa passar da melhor forma possível, sem desespero, porque Jesus está no leme. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Iori. E como últimas considerações aqui, vamos falar que essa reunião aqui acontece todos os domingos, às 19 horas, e a próxima palestra, no dia 26 de abril, será de Rônel Barbosa, com o tema Circunstâncias Adversas Ensinam. Depois teremos palestras com Gesualdo Costa, com Edson Yamazaki e com Fábio Fadel, com o tema Lei de Destruição e Tipos de Sofrimento. Então, fiquem ligados aqui no site do CAIBAR, né, que eu coloco aqui mais uma vez, porque lá estão as informações que necessitamos para dar continuidade a esses encontros nessa época de quarentena, nessa época de afastamento social. Não vamos perder os nossos vínculos, não vamos deixar cair os nossos sentimentos, muito pelo contrário, vamos aproveitar esses momentos para estreitá-los.
está aqui o site do Caibar, não esqueçam do R aqui no meio, a página no Facebook. Amanhã, às 20 horas, terá início o Evangelho com o Caibar, que se repetirá todas as segundas-feiras, às 20 horas. E também já está em andamento, já tem a primeira aula lá no site do Caibar, do curso Conhecendo o Espiritismo, que serão 12 aulas preparadas pelo Pedro Coelho. E mais informações, por favor, consultem o site. Então, mais uma vez, agradecemos a presença de todos, pelo Zoom, pelo Facebook, pelo YouTube. Um abraço a todos, esperamos contar com todos nas nossas próximas reuniões. Obrigado a todos, obrigado, Mestre Jesus, que assim seja, e uma boa noite a todos.